No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o fundo imobiliário VIUR11, fundo imobiliário de tijolo de base 10, nesse momento custando R$ 8,00, pagando um dividendo bem interessante para fundo de tijolo, e no final do vídeo eu vou dizer para vocês se eu colocaria ou não o VIUR11 na minha carteira de investimentos. Lembrando que eu sou só um investidor comum, como você que está assistindo esse vídeo, e tudo que eu falo aqui no meu canal é a minha opinião. E como eu não sou nem especialista ou profissional do mercado financeiro, a minha opinião não vale de muita coisa. Então você não deve tomar a minha opinião como base para tomar as suas decisões de investimento. Você tem que estudar, correr atrás de conhecimento para que você possa tomar suas próprias decisões. Na descrição deixo um material bem interessante para quem quer esse tipo de serviço ou para quem quer também estudar e aprender a tomar as melhores decisões para a própria carteira de investimento. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, já vamos começar falando aqui sobre o VIUR11, que é o fundo imobiliário Vinci Imóveis Urbano, que nesse momento está sendo cotado a R$ 8,00. Esse fundo está com um dividend yield de 10,8%, ou seja, ele pagou nos últimos 12 meses 86 centavos para quem é cotista. Lembrando que o dividend yield é um indicador de passado, é o que já aconteceu, o que esse fundo já conseguiu pagar para os seus cotistas em dividendo. Não quer dizer que isso vai se repetir, mas também não quer dizer que pode ser pior, né? Só o futuro vai dizer pra gente. Esse fundo vem de uma valorização bacana, de mais de 20% nos últimos 12 meses e no mês atual já valorizou quase 2%. Se a gente olhar o valor patrimonial de cota desse fundo, que seria o preço justo dele, né? Está em R$ 8,94, como nesse momento ele está sendo cotado a R$ 8,00. Nesse momento ele está com um PVP de 0,89, ou seja, o mercado está aceitando pagar até 11% de desconto para ter esse fundo em carteira, porque esse fundo tem alguns riscos que nós vamos ficar sabendo ali na parte do relatório. Nesse momento o fundo conta com um pouco mais de 53.500 cotistas, tem uma liquidez média diária baixa, tá? Ele é negociado em R$ 400.000 todos os dias, então isso para fundo imobiliário é muito baixo, essa liquidez é muito baixa, no mínimo aí tem que ser de 1 milhão para cima para ser uma boa liquidez. Ele tem uma pequena participação no IFIX aqui já, e o último rendimento que ele entregou, que ele vem entregando, né, de 0,072 centavos, ou um pouquinho mais de 7 centavos. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico de dividendos, vai ver que ele já vem pagando esse dividendo aí desde o ano passado e conseguindo se manter nesse patamar. Vamos ver até quando, né? Entrando aqui no relatório do fundo imobiliário VIUR11, que é o fundo imobiliário Vinci Imóveis Urbanos FI. Esse aqui que é o relatório do mês de janeiro, né? Como vocês conseguem ver, né? Ainda não saiu o relatório do mês de fevereiro, mas para fim de estudo, esse relatório serve para a gente, como eu sempre costumo falar, né? O fundo é gerido aqui pela Vinci. O valor patrimonial da cota do fundo é de R$ 8,94, ele está um pouquinho abaixo disso, né? Esse fundo cobra uma taxa de performance de 20% sobre o QCD IPCA mais 6%. Aqui na parte dos destaques do relatório, como a gente consegue ver, ele destaca aqui que o dividend yield do fundo é de um pouco mais de 10%, 10,9%. Aqui é claro que está indicando sobre o mês de janeiro, né? Mostrando aqui que o fundo anunciou uma distribuição de rendimento referente ao mês de janeiro de 0,072 centavos, que é mais de 15% acima da estimativa feita na viabilidade da primeira emissão de cotas do fundo. Bem interessante isso, né? Tem um resultado acumulado de um pouco mais de 10% e o guidance de rendimentos, tá? Deve ficar entre aqui, 6 centavos e 7 centavos nos próximos 6 meses pelo menos, né? Ou como já está dizendo aqui, até dezembro de 2024 eles devem conseguir manter essa média de rendimento entre 6 e 7 centavos todos os meses. Aqui na parte do demonstrativo financeiro começa as informações interessantes que a gente tem que ficar ligado, tá? Aqui foi o resultado dos imóveis do fundo e aqui o resultado financeiro. No resultado financeiro a gente vê que ele tem uma despesa financeira bem alta aqui, que foi de R$ 500.000, uma receita financeira também positiva, né? Na verdade, foi uma despesa financeira bem alta e o total do resultado financeiro foi de 455 mil negativo. Então isso aqui, o que é isso? Isso aqui é uma despesa que ele tem com alavancagem, está até escrito aqui em cima. O resultado financeiro foi de 455 mil, fruto da despesa de juros das obrigações de aquisição a prazo, tá? Obrigações, porque ele tem algumas obrigações com aquisições de imóveis para quitar até 2033, se eu não me engano. Então vamos lá, continuando a leitura. O resultado do fundo a gente vê que foi um pouco menor aqui, do que o rendimento distribuído. Ele teve um resultado de 0,067 e entregou 0,072 centavos. Então ele teve um resultado até acima do que ele queria entregar, né, que é 0,066. Podia ter entregue isso. Usou um pouco da reserva aqui, né, para chegar nos 7 centavos.
e ainda ficou com um pouco mais de 10 centavos de reserva. Vamos ver o relatório de fevereiro para ver se essa reserva se manteve aqui ou se ele usou um pouco mais da reserva para conseguir manter esse patamar de dividendo. Aqui falo da estimativa de rendimento do fundo, que é ficar entre 6 e 7 centavos. Lembrando aqui, ó, que essa rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada em qualquer momento ou sobre qualquer hipótese como uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Então isso daqui não é garantia porque aqui é renda variável, então nada é garantido, que nenhum rendimento é garantido. Olhando a rentabilidade bruta do fundo aqui, considerando tanto valorização como dividendo, a gente vê que o fundo vem perdendo aqui, ó, tanto do IFIX, que é essa linha pontilhada, e do CDI. O fundo vem perdendo de lavada aí. E aqui a parte mais interessante, onde começa a falar da carteira do fundo. O fundo, ó, como a gente consegue observar aqui, ó, o patrimônio líquido do fundo ao final de janeiro era de 240,9 milhões e as participações em ativos imobiliários totalizaram 350,1 milhões. Aplicações financeiras totalizaram 8,8 milhões, que incluem 6,6 milhões em fundos referenciados DI com liquidez imediata e 2,2 milhões em cotas de fundo de investimento imobiliário com liquidez. Aqui na parte do patrimônio a gente vê, ó, que tem a parte de imóveis, que representa 350 milhões, e a parte de obrigações com aquisição de imóveis de 114,2 milhões. Então isso daqui é uma despesa que o fundo tem, ó, obrigações com imóveis a prazo, com aquisição de imóveis a prazo, um pouco mais de 114 milhões. Então é uma porcentagem bem alta aqui de alavancagem que o fundo tem neste momento. E praticamente a totalidade está aqui, ó, nesse CRI Anima, que representa aqui, ó, 94% da alavancagem total do fundo. Não é 94% do patrimônio, tá? É só esse CRI representa 94% da alavancagem. A alavancagem que representa uma porcentagem bem alta também no patrimônio do fundo. E aqui embaixo vem um cronograma do pagamento das obrigações da aquisição de imóveis a prazo nos próximos 10 anos. Então aqui a gente consegue ver, ó, 2024, quanto é que eles têm para pagar, 2025, 26, 27, 28, todos os anos aqui, quando é que o fundo tem para ir quitando nessa dívida até 2033. Então quem tem cotas desse fundo em carteira tem que ir acompanhando isso aqui para saber se o fundo vai ter condições de se manter pagando essa dívida aqui tranquilamente e se o fundo vai conseguir fazer a cota andar para poder fazer uma emissão e conseguir quitar parte dessa dívida. Como a cota não está andando, dificilmente o fundo VIUR11 vai conseguir fazer emissão para quitar essa dívida, tá? Vamos aguardar os próximos capítulos para ver o que pode acontecer. Olhando aqui na parte de indicadores, a gente vê que na parte de aluguel médio por metro quadrado, a gente vê que o aluguel médio aqui do VIUR11 está em R$ 26,90. Aqui a gente não tem a média do valor do aluguel, tá? Só tem o valor do aluguel do VIUR11 que ele está cobrando. Não tem a média assim da região para a gente poder comparar. A taxa de ocupação aqui quase 100%, 97%, então bem tranquilo, já vem com essa ocupação aí de 97% desde julho de 2023, né, junho de 2023. Então consegue se manter uma ocupação bem elevada, tranquilamente. E a inadimplência líquida vem zerada. O fundo, nenhum dos inquilinos está inadimplente. Todo mundo está pagando tudo direitinho, que anima um pouco a gente assim, que é investidor, né? Quem tem cota do fundo, na verdade. Eu não tenho. E na parte do portfólio aqui, ó, mostra pra gente que o fundo tem participação em 8 imóveis, totalizando mais de 95,5 mil metros quadrados de ABL próprio. E na parte da diversificação da receita de aluguel próprio do fundo, a gente vê que o fundo, ó, tem 48% da sua receita vindo aqui somente da Anima, né? Aqui é a parte educacional, tá? Anima, Cogna, Fecamp, aqui tudo parte educacional. A gente vê que nesse segmento aqui, ó, vem uma porcentagem bem grande aqui da receita do fundo vem desse segmento. 19% Cogna, Facamp 16%, aí depois vem Dasa com 8%, Lebesgue 7%, representando 7% da receita, e Americanas representando 0,7% da receita, menos de 1%. Então mesmo com o problema que a Americanas teve aí, bem tranquila a situação aqui para o VIUR11, uma porcentagem bem pequena, né? Os tipos de contrato que o VIUR11 tem são 10% contratos típicos e 90% contrato atípico, que são contratos geralmente de maior duração e que trazem uma certa segurança e previsibilidade, vamos dizer assim, né, de receita para o fundo. Como tem bastante coisa aqui de educação, como a gente vê, 83%
dos inquilinos do fundo são do segmento de educação, então a gente tem com certeza contratos atípicos, porque são inquilinos que vão com certeza, né, ocupar esses imóveis por muito tempo, porque para eles mudarem também de imóvel não é tão fácil assim, né? Varejo 9% e saúde 8%, além dos 83% da educação que eu já destaquei, né? E olhando aqui, ó, o vencimento dos contratos, a gente vê que tem contrato vencendo nesse ano 19%, 1% vencendo em 2025, 1% em 2027, 2026 não tem nada, 8% para 2028, 23% dos contratos vão vencer em 2023 e o restante, quase a metade dos contratos que ainda restam, vão vencer em 2036, cara. Então, bem distante ainda do vencimento desses contratos, a gente ainda tem uma média aí de aluguéis de contrato aí de 8,7 anos, bem tranquilo. Anos revisionais, ó, já possui 10%, foi revisionado aqui em janeiro, 19% vão ser revisionados nesse ano 2024, 7% em fevereiro, e o restante só vai sofrer uma revisão aí nos contratos em 2033 e 2034 para frente. Olha só que bacana, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos sem sofrer alteração nenhuma nos contratos. Então, com certeza nesses anos aqui, quem é cotista não vai ter muita surpresa com relação a dividendo, vai ficar num patamar bem próximo todos os meses até passar esses 6 anos aqui. E aqui para baixo algumas fotos, algumas imagens aqui referente a cada um dos ativos do fundo, bem interessante para quem não conhece. Quem quiser conhecer pode dar uma olhada aí, que no finalzinho do relatório tem todas essas informações aí para quem quer conhecer também um pouco mais dos imóveis do fundo. Bem bacana, cara, bem interessante. Esses relatórios da Vinci são bem interessantes. Eu, sinceramente, falando para vocês, não curto muito os fundos imobiliários da Vinci. Por quê? Por causa de alguns problemas, principalmente com a alavancagem mal feita pela gestão. Principalmente o que está mais complicado aí nesse momento é o Vino 11, tá? Por causa de alavancagem. Eu não sei como é que a gestão vai fazer para poder se livrar dessa alavancagem do Vino 11. O VIR11 também está um pouco complicadinho, porém está numa situação mais à vontade, mais tranquilo do que o Vino 11. Mas, para mim, eu não teria nenhum desses dois fundos em carteira, nem o Vino, nem o VIR11, nenhum outro fundo da Vinci, principalmente por causa da gestão. Eu não gosto da forma que a Vinci trabalha. Para mim, a gestão faz movimentos muito duvidosos, movimentos que não traz tanto benefício para o cotista. Então, na minha opinião, nenhum dos fundos da Vinci tem espaço na minha carteira de investimento. A não ser que seja uma oportunidade muito boa mesmo, que o fundo esteja praticamente de graça, que dá para você comprar e certamente você vai ter um ganho de capital. Aí pode ser que entre, porém, só para isso, somente para ganho de capital. Fora isso, não tem interesse nenhum de manter ou carregar nenhum fundo da Vinci na minha carteira de investimentos. Bom, lembrando, isso não é nenhuma recomendação nem compra nem de venda, né? E também não quero que vocês fiquem com uma imagem ruim da Vinci só porque eu estou falando. Cada um tem que fazer o seu estudo e ver se o fundo cabe na sua estratégia ou não. Aproveita então agora e diz para mim se você tem o VIR11 na sua carteira de investimentos. Se gostou do vídeo, deixa o like, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis, fui!